Bom, querido, então vamos hoje falar aquilo que Deus tem para nós, amém? Como já foi anunciado, o tema da palavra é vivendo o propósito de Deus. A gente sempre fala que nós temos um propósito, mas quem nos dá esse propósito é Deus, é dele. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele. E eu gostaria hoje de compartilhar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 36. Atos 13, 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Marque essa palavra, grifa ela, Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha que coisa, Isso é algo tremendo para a nossa vida. Com certeza nós vamos falar sobre o propósito de servir a Deus, baseado na vida do nosso rei, do rei de Israel, segundo rei de Israel, Davi. Isso é algo fantástico, porque a palavra de Deus diz assim: Davi servido, tendo, pois, Davi servido. Ele concluiu a missão dele. É como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele estava chegando no último sermão, últimas palavras dele antes de ser executado. E aqui Davi está dizendo: tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, aí ele morreu. E aí ele foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então, você tem servido o seu propósito? O propósito pelo qual Deus colocou para você cumprir? Isso é muito importante, porque quando a gente entende o poder do propósito nosso, nós vivemos esse propósito, servimos esse propósito, estamos aqui por causa desse propósito, nós agradamos a Deus. E a minha pergunta é essa: você tem servido o seu propósito que Deus te deu? Mas é importante a gente pegar algumas coisas do Dr. Miles. Eu costumo falar muito sobre ele, porque é um mentor que me mentoreou durante muito tempo. E ele diz uma coisa interessante no livro dele, Poder do Propósito. Tudo que Deus criou, Ele criou com destino. Tudo. Deus criou alguma coisa com destino. Quando foi que Deus parou de criar? O dia que Ele deu poder ao homem. Deus deu autoridade ao homem, e o homem começou a criar as coisas. Esse microfone, ele foi criado para um destino, para um propósito. Tudo que o homem cria, tem um propósito. Deus criou os animais com propósito, o reino vegetal com propósito, o reino aquático com propósito. E os seres humanos, Deus também destinou um propósito. Tudo que Deus cria, Ele cria com destino. Nada existe sem uma vida, que nós chamamos de vida predestinada, tem um destino. E eu quero te dizer que Deus te criou para um destino, para um propósito. E é esse propósito
que Davi, ele serviu. Cada ser humano, ele foi criado por Deus para viver uma vida com significado e propósito. Você foi criado para ter um significado. Você não foi criado por acaso, para o nada, para a inércia, não. Você foi criado para um propósito, para um significado. E isso é importante a gente entender que, até que nós descobramos o propósito pelo qual Deus nos criou, a gente, de maneira nenhuma, vai estar realizado. Há pessoas tristes, angustiadas, cansadas, decepcionadas, estressadas, porque elas não sabem, elas não servem o seu propósito. O apóstolo Paulo disse: eu não sou daqueles que dá soco no ar, ou seja, eu não sei em quem eu estou batendo, eu estou gastando energia à toa. Por isso as pessoas estão estressadas, né? Pessoas estão frustradas, pessoas murmuram, pessoas estão infelizes, pessoas estão sob a influência de demônios, porque elas não sabem servir o seu propósito. E o que é propósito, bispo? Propósito é sinônimo de desígnio. Propósito é a finalidade é o intento, é a intenção, é o objetivo. Todos nós viemos para a terra para cumprir um propósito. Você foi destinado a alguma coisa. E nós já conversamos sobre isso há algum tempo atrás. As pessoas, elas morrem sem ter as respostas, sem ter as respostas das 5 perguntas, que são perguntas, vamos dizer assim, perguntas muito importantes de serem respondidas. E as pessoas não têm essas respostas. Quando você descobre isso, você sabe que elas são responsáveis. E a primeira pergunta é essa: quem sou eu? As pessoas não sabem quem elas são. Por isso elas imitam outras. Elas se vestem como as outras. Elas têm o estilo das outras. Elas copiam as outras. Porque elas não sabem quem elas são. Elas querem vestir roupas, aí elas vestem Calvin Klein, elas vestem Nike, elas vestem roupas de nomes pelos quais ela quer se identificar, porque ela não sabe quem ela é. Então elas assumem uma identidade de uma outra pessoa. As pessoas não sabem a sua origem. Elas não sabem a sua identidade. A segunda pergunta é: de onde eu vim? Ninguém sabe dizer isso. Elas passam a vida inteira, vivem 70 anos e não sabem de onde vem. Onde é a sua origem? De onde é a sua fonte? Alguém vai dizer que você
ao animal chamado macaco, ao chimpanzé. E aí a sua origem é essa. Por isso que as pessoas se matam. Esses dias eu estava vendo um documentário em desses canais Discovery, né? E eu vi duas espécies de macacos, os chimpanzés, e vi uma outra espécie. E eu vi eles montando uma espécie de emboscada para matar os outros. E eles conseguiram matar algum das outras espécies, que são macacos. E imaginem, eles comeram o outro macaco. Que coisa terrível. Aí a gente fica assustado, mas se as pessoas não sabem de onde é a sua origem, de onde elas vieram, por isso que elas se matam umas às outras. As barbaridades que existem, as carnificinas que existem, os genocídios que existem, elas acham, não, mas eu vim do animal, então eu tenho que matar outra espécie. Então elas agem como animais. Mas essa não é a sua origem. A sua origem é em Deus. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você tem o DNA de Deus. A matéria-prima sua é de Deus. Deus soprou em você o espírito de vida. E a mensagem mais forte de Jesus foi o amor. Então descubra e saiba por que qual é a sua origem. A terceira pergunta é: as pessoas não sabem por que elas estão aqui. Por isso elas atiram para todo lado. Elas não sabem as suas habilidades, as suas potencialidades, o potencial que ela carrega. Elas não sabem por que elas estão aqui. Talvez você não saiba nem por que você está na igreja. Eu estou na igreja porque eu sou um religioso. Estou na igreja porque a minha esposa vai à igreja, eu vou também. Meu filho me convidou. As pessoas não sabem por que elas estão aqui. Elas não sabem por que elas vivem. Elas acham que elas nasceram apenas para ter uma rotina de acordar cedo, trabalhar até tarde, pegar ônibus lotado, e aí no final do mês receber o seu salário e pagar suas contas. E aí, novamente, vira uma rotina na vida dela. 70 anos de vida, se ela chegar, é canseiro, enfado, e a vida acabou para ela. Ela não construiu nada, não fez nada, porque ela não sabe por que ela está aqui. Você veio a essa terra com um propósito de sua geração, mas ele estava servindo errado. E hoje nós vamos direcionar isso, nós vamos trabalhar esse foco do nosso propósito. As pessoas, elas não sabem o que elas podem fazer. Você não sabe o que você carrega dentro de você. Você carrega algo que Deus colocou. Existem tesouros escondidos dentro de você. Então você não imagina o que você pode fazer. Quando eu tinha 17 anos, eu me converti, e eu jamais podia imaginar que Deus poderia me escolher e me usar para conduzir tantas pessoas a Cristo. Eu era tímido, complexado, e Deus foi curando meu coração. Então, nós precisamos entender que nós podemos fazer muita coisa.
Você não é um teste, como o Miles diz. Não, você não é um teste. Você não veio para ser um teste aqui. Teste é aquilo que testou, joga fora. Não, você foi criado por Deus para fazer as pessoas ter significados também. Então é importante você entender isso. E a quinta pergunta que o Miles coloca no livro dele é: para onde eu estou indo? As pessoas também não sabem, por isso as religiões dizem muita coisa. As pessoas não sabem para onde elas estão indo. Algumas pessoas acreditam que elas estão indo para a velhice e é só isso e acabou. A minha vida é só essa aqui, não. Paulo diz que se nós pensarmos que esperarmos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis da face da terra. Esse é um tempo que Deus destinou para vivermos na terra. Deus tem algo muito forte para você. Você não veio aqui somente para cumprir rotina, né? O seu destino é Deus. Você precisa voltar para Ele. E você veio para cumprir, para realizar, para servir a sua geração. E aí algumas pessoas chegam comigo: mas eu já me aposentei. Pessoas novas, que ainda tem muito gás para poder queimar. Pessoas que estão aí fortes, estão decepcionados, não querem mais Deus, não querem mais servir a Deus. É como se elas chegou ao ponto final. Não, não é isso. O seu limite é Deus. Agora, interessante, quando a gente lê a palavra, entende que Davi, servindo o propósito de Deus em sua geração, a gente precisa descobrir como que se deu isso. Você tem um propósito. Se você tiver cumprindo talvez tentando cumprir de maneira errada, você está frustrado agora. Vamos aprender um pouquinho com Davi. Davi nasceu com o DNA de rei. Todos nós temos um DNA de rei. Por quê? Nós somos criados, somos nascidos em Deus, rei. Quando a Bíblia diz Rei dos Reis, é Rei, que é Deus, e reis na terra. Você nasceu para liderar, para influenciar. Davi nasceu com esse DNA. Davi nasceu para ser um rei, alguém que iria marcar a história da sua geração para sempre. Só que quando ele foi encontrado para ser ungido rei, ele estava numa função errada. Ele estava cuidando de ovelhas. Estava cuidando do rebanho do pai dele, um pequeno rebanho. Havia um propósito de Deus para Davi. Deus já tinha arquitetado, Deus já tinha projetado tudo para esse homem. Entenda isso. Talvez você está vivendo a vida de Davi agora. Você está servindo de maneira errada. E você precisa servir o seu verdadeiro propósito. Como é que eu vivo? Primeiro, ouça, você não pode perder a sua identidade. Diga assim: eu não posso perder a minha identidade.
Davi não perdeu a identidade dele. Ele nasceu para ser rei. Atos 13, 22. Ouça, por favor, leia comigo. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Entenda isso. Você imagine que quando Deus pediu para Samuel, o profeta Samuel, ir à casa do rei, lá em Belém, né? Na casa de Jessé, Samuel disse: eu vim aqui, nós vamos comer, mas antes eu preciso ungir uma pessoa que Deus mandou. E aí Jessé ficou feliz e trouxe todos os outros 7 homens, 7 filhos. Primeiro homem, quando Samuel olhou e disse: esse aí, todo bonitão, musculoso, né? Alto. Espera aí, Deus falou assim: calma, você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. Calma, não é esse. Aí passaram os 7 filhos. Ali estava a identidade, segundo o homem, de reis. E aí Samuel diz assim: peraí, mas nenhum desses Deus escolheu. Você tem mais alguém aí? Aí o pai dele: agora que eu lembrei, tem um garoto, Davi, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas ele está mal vestido, né? Ele está com um cheirinho ruim. Traz ele. Nós não vamos comer sem que ele chegue. Quando ele chegou, ele viu o rei. Esse aí. Ele viu. E ele chegou a Davi e ungiu a Davi. Olha que coisa fantástica. Talvez você não sabe a sua identidade. Seus pastores não sabem a sua identidade. Seus líderes não sabem a sua identidade. Mas Deus sabe quem você é. E Deus quer falar contigo hoje. Você nasceu para influenciar essa geração. Só Davi, dentre os irmãos dele, tinha matado o urso, tinha matado o leão. Só Davi, sem os holofotes, era um adorador. Deus conhecia o coração daquele homem. Deus sabia a identidade dele. Amados, ouça isso. Davi nunca perdeu a identidade. O dia que ele chegou para lutar com Golias, ele falou para o rei Saul: olha, teu servo, ele diz, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 37, ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, que era Golias. Ele sabia quem ele era. Davi sabia. Descobrir a sua identidade faz agir com base em que você é e não nas circunstâncias. Deus te criou, ouça, para um propósito. Satanás, ele quer roubar a sua identidade, anular você. Ele quer destruir você. Ele não quer que você exista. Por quê? Porque você é uma ameaça para o diabo. Você é uma ameaça. Você é uma resistência aos seus intentos. O diabo foge de você. Como assim, bispo?
Tiago diz: resista ao diabo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. O diabo não quer que você exista. Por isso ele quer matar você. Você tem autoridade aqui na terra. Quando você morre, você perdeu a sua autoridade aqui. Só duas pessoas, só dois querem te levar. O diabo quer te matar e a religião quer te mandar logo para o céu. Você só tem autoridade por causa do seu corpo. Se você morre, você não tem autoridade na terra. Porque se você voltar, você está ilegal, a não ser que você ressuscite. Como o diabo anula a sua identidade? Ouça, primeiro, ele tenta te matar quando você é criança. Foi assim com Jesus. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, quando Herodes foi informado que Jesus, o rei, havia nascido, e aí os magos, foram e não vieram avisá-lo, ele ficou irado e matou todas as crianças de 2 anos para baixo, que era a idade que Jesus tinha. Então o diabo sabe, por isso ele quer te matar. Talvez você já venceu frustração dos seus pais. Seus pais não queriam que você nascesse. Talvez você você venceu o aborto. Talvez você foi abusado, você sofreu traumas. Tudo isso o diabo faz para destruir a tua identidade. Então, no início ele tenta matar. Pessoas que abrem uma célula, de repente vem um monte de coisa. Por quê? Porque são os primeiros passos de um líder. Aí ele começa, vem tentações, vem provações, vem dificuldades. E aí você cai. Você não entende. Então o diabo tenta matar, anular você quando você é criança. A segunda coisa que ele faz é colocar dúvidas sobre quem é você. Você tem a certeza que você nasceu de Deus, que você tem um propósito para cumprir, você é chamado de Deus, você é uma bênção. Sabe o que o diabo faz? Ele faz como ele fez com Jesus. Jesus foi batizado, que batismo maravilhoso. Mateus 3,17, os céus se abrem, lá no Rio Jordão, e uma voz diz bem forte: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí Jesus vai para o deserto. Satanás fala 3 vezes para ele: se você é filho, se você é filho, se você é filho. O diabo coloca em xeque a sua identidade, meu filho. Se você é filho, dúvidas acerca da igreja, acerca da Bíblia, a pior coisa que o diabo coloca é a dúvida. Tiago diz que dúvida é pecado. Fé e dúvida não andam junto. Fé é certeza das coisas que você espera. É certeza de que você tem Deus, que você nasceu para um propósito. E o diabo quer colocar dúvida. E a terceira coisa, ele impede você em pleno cumprimento da sua missão, do seu propósito. Como assim, bispo? Lá em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 1, há algo interessante ali. Um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse cara era muito cruel. O que ele fazia? Ele fazia guerra com os outros reis, e ele ia nessas, vamos dizer assim, nessas pequenas povoados,
E ele sequestrava os reis. E sabe o que é que ele fazia? Ele mutilava. Ele cortava os polegares da mão direita e os polegares do pé esquerdo. E esses reis, eles não tinham firmeza no andar, eles não podiam mais segurar uma espada, eles não podiam andar. E aí essas pessoas se tornaram como se fossem mendigos, comiam das migalhas dele. Até que um dia Israel foi e capturou ele e fez a mesma coisa com ele. O que é isso, bispo? Cortar a identidade. Você está em plena batalha, acontece um problema, aí o diabo corta a tua identidade. Imagine, corta seus polegares. E aí você passa a viver como um mendigo. O que é um mendigo? Mendigo é alguém que desistiu da vida, é um medíocre. Roubou a tua identidade, anulou a tua identidade. Os Adoni-Bezeque estão hoje nas igrejas. Os Adoni-Bezeque estão na vida de muitos pais que não acreditam nos seus filhos. Maridos que não acreditam nas suas esposas. Mulheres que não acreditam no seu marido. Você está tirando a identidade dele. Se ele é filho, ele veio para cumprir um propósito nessa geração. Entenda, você não conhece seu pai, você não conhece a sua esposa, você não conhece seus filhos. Por isso, muitas vezes você está sendo usado para acabar com a identidade deles. Existem filhos hoje que são traumatizados, não conseguem ter uma relação com Deus Pai, porque seus pais foram cruéis. Foram torturadores, pessoas insensíveis. Nós recebemos jovens que foram abusados pelos seus pais. Super difícil construir uma identidade de intimidade com Deus, que nós vamos falar agora. Então a primeira coisa que Davi não deixou foi roubar a identidade dele. Precisou ser um pastor? Sim, mas eu não sou um pastor de ovelha, eu sou um rei. Davi descobriu que ele tinha o DNA de rei, e sobre isso, fez toda a diferença em sua vida. Querido, você nasceu para marcar a sua geração, você nasceu para dar certo. Você nasceu para você ir além. Você nasceu para ser um gigante em Deus. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus na terra. Então não se esqueça. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Segundo, para você viver o seu propósito, acredite nos sonhos de Deus para a sua vida. Você sonha com coisas, você tem muitos sonhos, mas Deus tem sonhos com você. Isso que é fantástico. A gente só quer que Deus realize os nossos sonhos. A gente quer uma vida boa, a gente quer carro novo, quer uma casa boa, a gente quer uma vida muito boa, a gente quer, são sonhos, a gente quer viajar, a gente quer conhecer as coisas, nós queremos fazer isso é inerente ao homem. Mas você já perguntou quais os sonhos que Deus tem para você? Então, 1 Samuel 16, de 12 a 13, diz assim: então Jessé mandou chamá-lo a ele. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: ouça, este. Deus identificou ele. É este. Levante-se e unja-os
Aí Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Oh, querido, Deus disse, eu sonhei com esse aqui, ó. Qual era a coisa mais preciosa naquele dia? O Espírito Santo. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não quer o Espírito Santo, não vive com o Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo, você não cumprirá sonhos de Deus, você vai cumprir os seus sonhos, porque essa é a sua humanidade. Deus ungiu a ele. Ser ungido por Deus é ser capacitado para realizar o que Deus quer. Por isso Davi diz, serviu o seu propósito de Deus. Nós queremos servir o nosso propósito. Nós queremos escolher a cidade para a gente pregar. Nós queremos escolher a igreja. Nós queremos escolher os membros para ficar na igreja. Nós queremos isso e isso. Nós não queremos que Deus mande na gente. Deus disse, eu achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará tudo o que eu lhe disser. Você quer fazer tudo e pede, Deus, faça isso. Eu falei esses dias, né? O pastor Castelhano disse uma coisa importante. A igreja dele começou a crescer. Não crescia, ele falou, Deus, eu estou entregando. Ele falou assim, sim, você está me entregando? Então deixa eu ser o pastor da igreja. Deixa eu ser o pastor. E você ser o meu auxiliar. Nós damos ordem a Deus, Deus faça isso, Deus cura ele, Deus faça isso, nós damos ordem a Deus. Nós queremos servir o nosso propósito, o nosso bel prazer. Quando Davi foi ungido por Samuel, talvez ele não imaginasse a dimensão do seu reinado, mas ele acreditou nas palavras que Deus tinha lhe dado. Aleluia. Deus o ama, amados. Deus o ama e está comprometido a torná-lo a pessoa que Ele lhe chamou para ser. Ele te ama tanto que Ele quer que você se torne a pessoa que Ele quer, que Ele destinou. Não você. Eu me destinei para... Não é assim. Deixa Deus fazer. Deixa Deus sonhar os sonhos de Deus, dele em você. Você nasceu para cumprir os sonhos de Deus aqui. Acredite que os sonhos de Deus para você são tão poderosos que irão afetar o seu destino. Imagine. Você não acredita nisso. Os sonhos de Deus, a vontade de Deus afeta o seu destino. Você queria outro, mas Deus não, eu quero você aqui. Lembra de Jonas? Jonas queria ir para Tarsis, não era isso? Deus falou, vai para Nínive. Vai para Nínive, eu vou afetar o seu destino. O local da sua morada, eu vou afetar. Ou seja, os sonhos de Deus trarão direção ao seu coração, ao meu coração, clareza para o seu momento e irão restaurar a sua esperança. Então esteja aberto para viver os sonhos dele, não os seus. Aleluia. Terceiro, entenda que os processos são para fortalecer você. Como assim, bispo? Você está entendendo o processo hoje? Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós não saímos dela, querido.
Gostaria muito de ter saído. Mas nós estamos com números terríveis no Brasil. Isso é um processo. Distanciamento social não é distanciamento de Deus. Mas nós estamos passando dificuldades. Há pessoas que estão em crise financeira agora. Pessoas que o salário reduziu pela metade. Muitas pessoas foram demitidas. Empresas foram fechadas. Você não considera isso um teste? Há casais que no meio, que foram, vamos dizer assim, a pandemia disse, vocês têm que ficar em casa. E eles se separaram, porque não conseguiram viver juntos. Há pessoas, a violência doméstica na família. São crises. Como também, esse é o melhor momento de certas pessoas. Pessoas conseguiram emprego de carteira assinada, compraram casas, empresas, negócios chegaram, melhoraram a convivência familiar, pediram perdão para a mulher, para o marido, para os filhos, fazem culto doméstico, se aproximaram muito de Deus, se tornaram íntimos. O processo é para te fortalecer, não é para te matar. Quando Deus faz com que você passe por um determinado momento da sua vida de dificuldade, é para fortalecer você, não é para você morrer na fé. Por isso Deus sabe o seu limite. Então não reclama agora do que você está vivendo. Dai graças a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Verdade. Davi, sendo rei, teve que cuidar do pequeno rebanho, servir seus pais. Verdade. Sendo rei, teve que ser chamado lá de onde ele estava, atrás da malhada, no meio dos animais, no meio do cocô dos animais. Um rei. Aí você fala assim, não, eu não poderia passar isso por Deus. O que é isso, Deus? Você é melhor do que Jesus? Quem falou para você que você não vai passar tribulação? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago diz que a gente precisa ter alegria, porque estamos passando por tribulação. A tribulação serve para nós, para aperfeiçoar a nossa fé, tirar as deficiências, segundo Tiago diz. Então, querido, Deus tratou Davi lá no rebanho do pai dele, porque ele, lá no rebanho, tinha que matar um leão e um urso, tinha que cuidar das ovelhas. Como ele poderia cuidar do rebanho de Deus, do povo de Israel, ser um dos melhores reis de Israel? Como? Há muitas pessoas, há muitos pastores, a gente tem estudado sobre isso. A unção, ela não substitui a preparação, pastor, líder. Você tem que passar por uma preparação. Muitas pessoas, vou consagrar diácono, vou consagrar pastor, mas essas pessoas não estão preparadas para o que vai vir. Não, o Espírito Santo me ungiu. Não, só ungiu depois da preparação no rebanho. "40 anos foi a quarentena de Moisés, até que Deus falou com ele, o preparou. Volta ao Egito. Jesus foi preparado no deserto, 40 dias, passou pelo teste. Então você precisa passar também. Isso vai fortalecer você. Usufrua disso, tiram coisas boas disso, para de reclamar. Agradece a Deus. Nesses 3 meses,
que nós já estamos em quarentena, em noventena já, 90 dias. Amados, foram os 3 melhores meses da minha vida. Deus fez muitos milagres. Deus tratou com o meu coração. Por que Davi passou por aquele processo? Porque Deus o apresentou a Golias. Olha o que ele diz naquele momento. 1 Samuel 17, de 38 a 40. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-o em uma armadura, em um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo, e em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ou seja, ele foi treinado jogando pedra, baladeira, que a gente chama aqui no Pará, né, estilingue, nos animais, nos lobos, para não pegar as ovelhas. Então eu vou dar uma pedrada nesse cara, porque eu sou perito nisso. Você sabe a sua habilidade, você sabe como é que você pode servir a Deus. Então por que você não serve o seu propósito? Você pode chegar com o seu líder e falar: eu estou aqui porque eu quero servir como líder de célula, eu quero servir como músico, eu quero servir como administrador, eu quero fazer isso, eu quero pregar a palavra. Davi disse: são essas as minhas armas, e com elas ele derrubou o gigante. Então, não reclame do processo, Deus está treinando você. E por último, para você viver o seu propósito, você precisa ter uma vida de intimidade com o Pai. Isso é muito sério mesmo. No Salmo 63, versos 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Davi está dizendo: a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Olha a vida de intimidade que esse rapaz tinha com Deus. Posso te fazer uma pergunta? Nesse momento, talvez que você não congregou, você assistiu lives, talvez seu pastor nem foi na sua igreja, nem foi na sua casa, porque ele não pode. Você se distanciou do seu líder. Eu quero te perguntar: você se tornou mais íntimo de Deus? Você desenvolveu uma amizade maior com Deus? Deus falou com você? Você teve tempo de orar, de ler a palavra, de estudar a palavra, de comer a palavra? Ou simplesmente a Netflix se tomou a maior parte do tempo seu? O YouTube, você clicou em todos os vídeos possíveis. O nível de intimidade sua com Deus cresceu. Quando Davi estava isolado, lá, cuidando do rebanho do pai dele, ele podia dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, não tem como você cumprir propósito da sua geração se você não for íntimo de Deus. Jesus disse: vocês serão os meus amigos se vocês fizerem, obedecerem o que eu vos mando. Depois que Davi foi ungido rei, ele mata o gigante Golias. Há um ciúme do rei Saul constante contra Davi. Por diversas vezes Davi teve que fugir para não ser morto por Saul.
E nessa fuga de Davi, Davi se torna cada dia mais íntimo de Deus. Parece que a tribulação, a perseguição, os problemas te levam para longe de Deus. Você se afasta de Deus. Você para de cumprir seus propósitos com Deus, os seus votos. Deus não está aqui, eu não estou na igreja, eu não preciso. Então para que eu vou orar? Por que eu vou ler a Bíblia? Pelo contrário, Davi disse: Senhor, teu servo tem sede de ti. Esse é o momento que você precisa ser cada dia mais fiel. Salmo 63, ele expressa a sua intimidade com o Pai, desde o processo até o cumprimento do propósito. Se você quer ser um líder, quer ser um pastor, você quer ser alguém, você quer servir a Deus da sua geração, então, do início até você se tornar essa pessoa, seja íntimo. Desenvolva uma vida de intimidade com o Pai. Aleluia. Isso é muito importante, querido, trabalhar o nosso relacionamento com Ele. Quando você se torna íntimo, você o encontra constantemente. Deus vem falar contigo, Deus te revela. Você não precisa ficar desesperado: eu vou ter que subir no monte, eu vou ter que fazer 21 dias de jejum. Não, Deus vem até você. Não que é errado você fazer isso, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando você é íntimo, Deus acha você. A Bíblia diz que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. João 8:47. Então, se você quer cumprir o seu propósito, aumente o seu nível de intimidade com Ele. Seja mais íntimo dEle, mais amigo de Deus, mais próximo de Deus, até que você possa dizer: quem já pisou verdadeiramente nesse lugar, sabe o que está dizendo. Então hoje, Deus quer colocar você de volta ao seu propósito. Depois que Davi foi ungido, esse cara se torna íntimo de Deus, cada dia mais, desde o início ao fim. Desde quando ele era um garoto, ele já entendia quem ele era. Hoje Deus quer abençoar a sua vida. Se você está longe de Deus, se você está, com raiva de Deus, hoje é dia de você se reconciliar. É dia de você falar com Ele: Deus, eu estou aqui para cumprir, para servir a minha geração. Talvez você está esperando pessoas virem te servir. Não, você tem que servir. Esse é o poder de liderança que serve. Você precisa servir o que Deus mandou você fazer. Faça isso. Existem pessoas que estão precisando da tua voz. Existem pessoas que estão precisando de você. E Deus quer mudar seu coração, quer mudar seu destino, quer mudar a sua maneira de pensar. Se aproxime dEle, e Ele se aproximará de você, diz o apóstolo Tiago. Amém? Que você possa viver o propósito de Deus aqui na terra. Aleluia. Onde você estiver, curva a sua cabeça, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração a Deus. Espírito Santo, o Senhor que ungiu a Davi e o destinou a um propósito tremendo. Um rei que teve todas as unções necessárias, toda a aclamação necessária do seu povo. Um homem que o Senhor disse: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que eu lhe pedir, o que eu lhe disser. Que possamos, Senhor, agora ser colocados de volta no propósito correto de te servir, e servir, meu Deus, a nossa geração, servir a nossa família, servir os nossos amigos, servir a nossa cidade, servir o nosso bairro, servir a sociedade, servir o nosso país, meu Pai. Servir, Senhor, como servos nesse mundo.
Que a tua graça seja sobre a nossa vida, nos perdoe, lava-nos com o teu sangue, e que o Senhor possa tocar nesse coração agora, no nome de Jesus, aleluia. Se você quer voltar ao propósito novamente, onde você estiver, por favor, repete comigo essa oração. Repita e diga: Senhor Jesus, me conduza ao propósito correto. Eu quero servir a minha geração. Me aceite agora, meu Deus, na tua casa. Eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador, como meu Rei. Que a tua graça possa estar sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.